Estamos ao vivo? Boa noite. Boa noite. Estamos com dois aqui ao mesmo tempo, que a gente está gravando aqui para o Instagram e também para o YouTube, porque estávamos com muita dificuldade em deixar as nossas lives salvas. Daí dessa vez a gente resolveu colocar 2 celulares para não ter problema. Isso, porque fica sempre às 24 horas, né? Mas sempre tem aquelas pessoas que têm dificuldade para assistir ou, né, acaba perdendo por alguma razão. Então a gente tá gravando nas duas para não perder a chance e deixar, porque essa live promete. Essa live vai ser muito especial, porque a gente pensou nesse tema do manejo da resposta ao estresse. Primeiro porque, assim, as maiores dificuldades que a gente encontra aqui na nossa prática clínica é exatamente como fazer esse manejo da resposta ao estresse. São os pacientes que têm mais dificuldades com os resultados, sejam pacientes que já tenham alguma doença autoimune, sejam os pacientes que queiram emagrecer, sejam os pacientes que queiram ganhar massa magra. Então, em todos os pontos, em todas as dificuldades em resultado, o manejo dessa resposta ao estresse é o que é o ponto principal, central da nossa estratégia. Se o paciente quer emagrecer e ele tá com essa carga de estresse, e a gente já vai comentar com vocês o que é estresse, né? Ele não emagrece, ele não vai conseguir ganhar massa muscular, porque o estresse ele envolve diversos fatores que vai atrapalhar o metabolismo, a adesão à dieta, a microbiota intestinal também. Então isso é um ponto central no nosso atendimento mesmo. Isso. E daí a gente pensou nisso, porque assim, quando as pessoas falam em estresse, a gente até pediu pra Karina fazer uma série para as pessoas lá no Instagram dela fazerem umas perguntas, e a gente recebeu umas perguntas muito interessantes e que daí vai ser interessante para tirar um pouco das dúvidas, né? Qual é o cortisol alto, o cortisol baixo, o que isso significa, quais são os marcadores genéticos também para essas questões, como que a gente identifica esse eixo intestino-cérebro e de como tratar isso, porque se a gente tá tirando ali os estímulos estressores para esse manejo da resposta ao estresse, um dos pontos para começar também essa modulação é através do intestino. E muitas vezes as questões intestinais elas não são resolvidas porque o estímulo estressor ele também não tá resolvido. Porque o intestino tá completamente conectado com o cérebro, né? Então, assim, é uma via praticamente direta, apesar da distância, mas é porque a gente tem muita bactéria lá no intestino, elas produzem metabólitos e inclusive neurotransmissores também, e isso é conectado já diretamente com o cérebro, então a gente absorve e essas informações vão pro nosso cérebro, podendo mudar nosso humor, podendo aumentar a produção de GABA ou diminuir se a microbiota estiver mais desequilibrada, daí o paciente pode ficar mais dopaminérgico, mais agressivo, mais agitado. Isso. Então tem tudo a ver esse eixo intestino-cérebro, por isso que se fala um tanto, né? Por aí dessa conexão intestino-cérebro. Então é um dos pontos que a gente olha para o estresse. Mas a gente dividiu o estresse em... Primeiro vamos definir, né? Nós pensamos aqui num roteirinho para essa nossa live para ficar bem didático. Então, peguem caderninho, canetas. Cadê sua varinha? Você não trouxe sua varinha? A Karina, ela não trouxe a varinha dela tá pra aqui. Gente... Tá aqui. Vamos começar com a varinha da Karina. A varinha Pronto, mágica. ela tá sempre aqui. Então peguem a caneta e caderninho pra vocês anotarem. Porque quanto mais a gente entende, e vocês vão entender todo esse esquema da resposta ao estresse, a gente vai saber em que pontos dessa resposta ao estresse a gente vai atuar, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a definição dessa resposta ao estresse. Primeiro que assim, o nosso corpo, desde o nosso processo de evolução, do nosso processo evolutivo, a resposta ao estresse, ela garantiu pra gente maior sobrevivência, porque a gente vivia sob ameaça o tempo inteiro. Sim. E quanto mais o nosso corpo estava preparado para essas ameaças e conseguir se proteger tanto das ameaças externas como também das ameaças internas, mais fácil o nosso corpo conseguia resolver ali aquelas questões e não causar, né? E garantir a nossa sobrevivência. Então, a resposta ao estresse, o mecanismo de resposta ao estresse, ele é normal, natural. Só que como tudo, ele tem começo, meio e fim.
O grande problema é quando esse estresse, ou esse estímulo ao estresse, ele passa a ser crônico. Que é a nossa vida, né? Que é a nossa vida. Atual, que antigamente tinha os picos de estresse, passava com alguma ameaça, era protetor isso e pronto, o corpo já voltava a regular, né? Isso. E tem umas estatísticas que falam que o estresse, ele tá entre as 6 causas de morte no mundo. Então, eles até, em vários estudos, a gente vê assim como sendo um assassino silencioso, porque a gente não percebe. E o que a gente percebe muito aqui nos pacientes, as pessoas não percebem o quanto elas estão estressadas. A gente até fala assim, como que você se considera emocionalmente? E a pessoa fala, não, eu sou tranquilo. Só que por dentro, a resposta ao estresse, ela tá muito alterada. Porque eu acho que a gente liga muito o estresse ao emocional. Só ao que emocional. É uma parte importante, mas não é só isso. Porque o nosso corpo sofre outros tipos de estresse, né? E metabólicos, a gente vai definir bem direitinho pra vocês. Isso. E aí, uma coisa para vocês anotarem aí no caderninho de vocês é que a resposta ao estresse inclui, que é uma coisa que, para quem não é da área, e às vezes a gente fica falando assim uma linguagem, mas é só para vocês entenderem, tá? Então tem 2 sistemas que regulam essa nossa resposta ao estresse. E o mais importante dele é o eixo hipotálamo pituitária adrenal, que é o famoso eixo HPA, tá? Então, eixo hipotálamo, pituitária, que é a hipófise adrenal. Então, esse é um esqueminha que acontece dentro do nosso corpo dessa resposta. E o outro sistema que leva a uma resposta, principalmente do aumento das catecolaminas, adrenalina e norepinefrina, é o nosso sistema nervoso simpático, tá? Então, e esse sistema nervoso, ele também tá ali conectado com essa resposta. Até pra dar um exemplo do sistema nervoso simpático, sabe quando você tem alguma coisa pra fazer e dá um nervoso e você já sente aquela pontada no intestino? Isso é uma ativação do sistema nervoso simpático, né? Então ele tem conexão total lá e aumenta o peristaltismo e já dá aquela dor na barriga, né? Que aumenta o batimento cardíaco, porque as catecolaminas, o efeito dela é esse, ele deixar você nesse estado de alerta e aumenta seu ritmo cardíaco, aumenta a sua frequência respiratória, então e aí se você não tá atento, suas respirações elas ficam mais curtas, então aquela pessoa que tá respirando curto... Que não oxigena o cérebro, não tem aquela respiração mais profunda. Isso vai gerando um estado de ansiedade e tem gente que vive diariamente assim, né? Não consegue desligar essa ativação do simpático, né? Isso é um fator estressante também. Agora, o legal é a gente ver no paciente de onde veio a origem do estresse, né? Isso, exatamente. E daí, quando você descobre qual é essa origem estressor, não sei se dá pra colocar aqui a figurinha. Então, tá aqui, ó. Então, tem várias fases dessa resposta ao estresse, vocês estão vendo? Então, lá em cima, aponta aí, Karina, a fase 1 aqui. Então começa no eixo HPA, né? Então, que ele faz a ativação do cortisol. Isso. Aqui, ó. Então tem o efeito, tem a causa aqui do que tá causando esse estresse, que não necessariamente é algo emocional, mental, tá? Tem outros fatores que a gente vai falar pra vocês. E aí causa uma cascata aqui que vai chegar a ativação aqui na nossa glândula adrenal pra aumentar também lá no sistema nervoso simpático o aumento das catecolaminas. A gente tem o aumento do cortisol e também das catecolaminas que vão causar toda essa resposta. E o que ele vai fazer, acabou que ficou aqui na gravação, não apareceu. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Isso causa uma coisa que vocês muitas pessoas já ouviram falar, que é na resposta flight or fight, né? Que a gente vê muito nos estudos, que é de ou correr ou lutar. Né? Então ele prepara o nosso corpo para esse estado de alerta e a gente fica nesse estado de alerta. E às vezes a pessoa não percebe o quanto ela é nesse estado. Só de morar ativado. Em São Paulo a gente já fica verdade. Estado ativado, você sai né? de casa, já tá com medo no trânsito, então a gente nunca tá num estado de relaxamento, né? Isso. Profundo. Então já começa por aí que a nossa vida já tem esse estresse crônico, Exato. né? Então
a ideia é entender bem o que funciona esse eixo, quais são esses hormônios principais e pra gente identificar também, e Rio também, não é só São Paulo, acho que o Brasil todo tá meio estranho, né? Acho que o mundo todo, né? Os dois hormônios chaves para essa resposta ao estresse é o cortisol e o DHEA. Tá? Então, uma das formas da gente analisar em que fase do estresse você tá, porque a gente até recebeu uma pergunta que as pessoas têm muitas dúvidas, que acha que tá estressada é só ter o cortisol elevado, e não é bem assim. Aliás, a análise só de uma vez do cortisol não dá pra gente fazer nenhum diagnóstico, não dá pra fazer análise nenhuma. A gente tem que fazer uma análise mais subsequente e também fazer a correlação de outros hormônios para ver em que fase desse estresse você tá. Porque nós temos algumas dessas fases dessa resposta ao estresse, que a primeira fase é a fase de alarme, em que você tá assim, realmente nessa fase de alarme pronta pro ataque. Que é pra fugir ou atacar, né? Isso. Então... que tá muito pelo cortisol, né? Tá muito dominado aí pelo aumento do cortisol. E aí tem a segunda fase, que é uma fase mais de resistência, que também é dominante ali. Você tem uma predominância ali do cortisol, mas o corpo ele continua ali tentando resistir, porque ele tá assim, ainda tá recebendo bastante esse estímulo estressor. Até que a coisa cronifica de uma forma, ela fica ali tão longa, que aí chega na fase de exaustão, que é quando as pessoas confundem muito com o diagnóstico de fadiga adrenal, que não é isso, tá? É só a fase de exaustão dessa resposta ao estresse, são coisas completamente diferentes, que é quando aí os níveis de cortisol eles estão baixos, os níveis de DHEA também estão baixos, então... por isso que você fazer uma análise só com uma dosagem, só com um exame, não dá pra gente chegar a conclusão nenhuma, tá bom? E quando dá essa baixa aí do cortisol por esse momento de estresse crônico, a pessoa também tem sintomas de muito cansaço, falta de disposição, enquanto a outra tá muito agitada, em alerta. Daí, quando o cortisol cai um pouco, você fica mais sem disposição, sem ânimo, né, de fazer as coisas. E a questão de quando você chega nesse estresse crônico, você começa a afetar outras glândulas também. E uma das glândulas principais afetadas, que isso interfere muito nas questões de emagrecimento, é a tireoide. A tireoide. E aí você faz uma cascata e depois que a tireoide é afetada, tudo fica afetado, a taxa metabólica basal reduz, toda a sua produção hormonal ela fica prejudicada. E aí o que acontece? Aí você olha lá nos exames, tá com T3 baixo, T4 baixo, TSH aumentado, cortisol baixo. Aí o que as pessoas fazem? Colocam o hormônio. Então vamos acrescentar esse hormônio aqui, vamos fazer isso aqui. E não começa pelo básico, que é identificar o fator estressor. Ou os fatores estressores, porque não tem só um fator estressor, que é isso que a gente vai colocar aqui pra vocês. Esse sinal que o cérebro recebe, que é esse aqui, ó, que é o primeiro que começa aqui na nossa ativação do eixo HPA, esses fatores estressores que estão aqui lá no início, que é o que está fazendo o estímulo para isso, a gente tem alguns fatores. Primeiro, um perigo imediato, que pode ser de fato morar numa cidade perigosa. Você ficar num carro, ficar atento, então é um perigo imediato. Isso, ali. Essa sensação de perigo imediato sempre, de medo sempre. O estresse emocional e mental, você tá vivendo sob pressão. Sim, e quem não vive sob pressão, né? Então, trabalho, mesmo as pressões de casa, da vida pessoal, de dar conta de tudo. Então, esse estresse emocional, né? Pensamentos repetitivos, questões afetivas, amorosas, enfim, tudo isso também afeta muito essa resposta, tá recebendo esse estímulo. E tem dois fatores importantes que muitas vezes é negligenciado nessa resposta ao estresse, que um deles é a alteração dos nossos níveis de glicemia. A glicemia elevada, ela também faz essa ativação como uma resposta de estímulo estressor. A gente já viu muito paciente que tava com a glicemia alterada por estresse, às vezes ficar com estresse até
de ter alguma coisa mesmo. Será que eu vou ficar diabético? E daí mede fica lá aumentado por esse estresse mesmo. E aí isso gera quanto mais a glicemia aumenta, mais a própria glicemia vira um estímulo estressor pro corpo. Porque o corpo, ele entende aquele excesso de glicemia como um estresse, né? Tá? E inflamação, que pode ser uma consequência também, né? Então a gente pode ter a glicemia alterada por processo inflamatório. Inflamação a gente já pega de diversas doenças, diversos desequilíbrios no organismo. E é o que a gente tem mais visto, né? Exato. A gente tem tanto uma predisposição genética para inflamação, mas tem muito que vem da microbiota intestinal. Então, às vezes, o gatilho ali para inflamação já vem do intestino, por aquele desequilíbrio das bactérias intestinais. E estresse oxidativo, né? Também uma falha no processo de detox, aumenta o estresse oxidativo, isso pode gerar inflamação. Então, tudo isso são fatores estressantes para o nosso corpo. E isso né? é interessante porque às vezes a pessoa tá mentalmente ela tá bem, emocionalmente. A gente já pegou pacientes aqui, poxa, eu medito, eu faço meditação, eu tô bem emocionalmente, bem, e a pessoa, a gente sente isso, né? Porque a gente tem uma sensibilidade. Sente isso, que a pessoa tá bem emocionalmente, mentalmente, mas o processo de inflamação que ela tá ali tá sendo um estímulo estressor. E a gente olha pros exames dela e vê que, nossa, realmente tem um estímulo estressor, a gente precisa fazer regulação do eixo HPA pra ontem nessa pessoa, tá? E aí, pensando nisso, anotem aí com muita calma, porque a gente vai falar das estratégias. Em algumas estratégias que a gente usa bastante pra combater aí esses, dependendo de qual que é o gatilho principal que o paciente. Então você vai lá, por isso que é legal fazer sempre uma anamnese, né, bem feita. Porque é nessa primeira conversa que a gente vai descobrir o que está acontecendo. A gente tem exames, tem teste genético, mas nada como uma conversa, né? Para saber o que acontece na vida daquela pessoa, quais são os gatilhos, né? O que aquela pessoa tá passando, pra gente entendendo de onde vem a origem do que tá apresentando no exame de sangue e o que desencadeou aqueles genes ficarem mais expressos, né? Porque sempre tem alguma coisa que desencadeia ali. E tem uma série de perguntinhas que a gente pode fazer que mesmo às vezes até na ausência de um exame bioquímico a gente consegue já identificar. Então, por exemplo, se o gatilho estressor daquela pessoa for alteração da glicemia, ela tem uma tendência a ter a glicemia elevada e ter flutuações da sua glicemia. Então, uma forma da gente perguntar são os episódios de hipoglicemia. Se é aquela pessoa que sente sono, que fica bem para baixo depois que come, depois das refeições. Como é o tempo dela de jejum, aquela pessoa que fica com muita fome a cada 3 horas, 2, 3 horas mesmo. E ela não consegue resistir, né? Muito a ficar um tempo sem comer. Isso. Ou tem aqueles episódios de hipoglicemia e precisa ir lá comer, daí muitas vezes acaba comendo até uma coisa que não é muito saudável, né? Comi uma coisa que tinha mais carboidrato porque eu tenho hipoglicemia. Daí vai lá, estressa mais o corpo. Estressa mais e fica com mais aquele ciclo do carboidrato, aquele né? Vício, né? Aquele vício mesmo. Então isso já é um sinal de que tem alguma coisa ali desequilibrada. E aí a gente fazendo essa série de perguntinhas, se já sofreu depressão, se sofre de transtorno de ansiedade, enfim, quais são suas flutuações de humor, se for mulher, como tá na TPM, quais são as flutuações de humor também nas fases do ciclo ou durante o dia mesmo, né? Tem gente que acorda super animado durante o dia e à noite vai ficando mais deprê, ou ao contrário, né? Então, várias dessas perguntas é um refinamento da gente poder identificar em que fase essa pessoa está e quais são os estímulos estressores que estão mais ali presentes nela, tá? Sim. E aí, por isso que a gente separou aqui as estratégias por cada uma dessas, do que você vai identificar. Então, por exemplo, se o estímulo estressor para esse paciente, ele tem alteração da glicemia e ele tem um processo inflamatório, o que a gente pode colocar para melhorar isso? Quais são as estratégias para tirar esse estímulo estressor para começar lá da base a melhorar essa resposta ao estresse? Então, o que a gente pode fazer para melhorar a glicemia, por exemplo? A primeira coisa, a gente já vai adequar a alimentação, né? Então, aquela coisa básica de retirar os carboidratos refinados. Às vezes, se o paciente tolerar alguma estratégia de jejum intermitente, pode ser interessante, adaptando essas células do paciente a não ficar tão dependente de uma glicose, né?
olhar a microbiota para questões de inflamação. Muitas vezes o foco da inflamação é intestinal, então daí começa até a criar uma sensibilidade alimentar por questões de permeabilidade intestinal, né? Isso até a gente viu uma paciente hoje que ela teve muito, a gente melhorou muito o intestino dela e ela tinha acne no rosto, tinha um acúmulo de gordura bem assim hormonal esquisito, muita TPM, e melhorando já o intestino. Ela ainda nem começou a emagrecer como a gente queria, mas melhorando o intestino, já essas coisas regularam completamente. Então eu falei até pra ela, às vezes a gente acha que vai num nutricionista e depois de 2 meses já tá com o peso caindo, que tá tudo maravilhoso. E não, às vezes a gente tem que cuidar dessas coisas, desses fatores estressantes, para conseguir chegar na perda de peso. Então às vezes demora um pouco mais do que a gente imagina, né? É um processo ali, uma coisinha que você vai construindo, né? Isso. E daí, por exemplo, se esse for um processo bem importante, por exemplo, o processo inflamatório é uma grande questão, a pessoa já tem uma doença autoimune, já tem uma condição inflamatória crônica, então a gente vai focar nos ativos, na parte de suplementação, voltado para isso. Então a gente pode usar curcumina, pode utilizar algum fitoterápico. Isso. Para as questões da glicemia, a gente pode usar a berberina. Ácido lipoico, a gente usa bastante, que daí já melhora a mitocôndria, coenzima Q10. Então tudo isso a gente já vai pensando em como melhorar esses aspectos, glicemia e inflamação, tá? Aí, depois disso, você vai investigar as questões de humor mesmo. Como que é essa pessoa, né? Ela é mais fofinha ou ela é pavio curto? Por que isso é importante? Porque tem 2 neurotransmissores super importantes que a gente fala muito aqui, que é muito importante a gente entender essas questões de neurotransmissores. Porque muda o comportamento da pessoa, né? Então, total. Até o jeito que ele vai procurar comida, né? Isso, se é com raiva, né? Ou se ele tende aí a buscar a comida, né? Porque tem uma questão evolutiva, Karina, que eu vou até falar das questões do teste genético, porque muita gente acha, eu vim com um defeito no gene da fome. Na verdade, é que assim, isso, né? Evolutivamente, algumas pessoas, né, a gente garantiu a sobrevivência da nossa espécie. Quando a gente tinha fome, a gente ia buscar comida com muita força, então, né? Então isso era uma vantagem, Era uma vantagem competitiva do processo evolutivo, e isso foi ok. Que a vida foi mudando um pouco, mas a nossa genética ainda é mais arcaica, que é aquela pessoa que fica, quando ela tá com fome, ela fica querendo destruir as pessoas que estão na frente, ficam realmente muito mal-humoradas e uma série de questões. Uma coisa importante pra gente entender nesse equilíbrio do humor, além de outros neurotransmissores, Obrigada, FTO. Obrigada, Nossa, FTO é muito isso, assim, sai da frente quando a pessoa tá com fome. São pessoas que sobreviveram mais. Mas sobreviveram mais, estão aqui, estão contando história. Então, e aí, que é o glutamato e o GABA. O GABA é o neurotransmissor do relaxamento. E o glutamato é que deixa a gente nesse estado mais alerta, um pouco mais agressivo. Isso, mais agressivo, pra ir pra cima. E a ideia não é que ter um ou mais do que o outro, é ter o equilíbrio, porque em alguns momentos a gente precisa ter mais ação e em outros momentos a gente precisa de relaxamento, porque o nosso cérebro, ele tá o tempo todo respondendo a essas respostas. E daí, para essas estratégias, se você identifica que a pessoa tem uma tendência a ser muito glutamatérgica, a ser muito pavio curto, a ser muito hiperresponsiva, aquela pessoa bem que sai dando patada em todo mundo, não fica com raiva dela, a gente fica com raiva dela, abraça ela. E a gente pode aumentar o GABA, né? Exatamente. Então a gente fala assim, olha, você precisa aumentar a gente olha pra ela e fala assim, olha, você precisa aumentar seu GABA. Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. E aí, como podemos fazer isso? Tem algumas formas. Uma das formas que a gente mais gosta é através da suplementação com L-tianina. Tianina ajuda bastante. Ajuda bastante. A gente pode dar também... o que você fala? Taurina, um pouco, taurina, né? Gostamos muito também de utilizar a taurina. Ajuda bastante nisso. Algumas pessoas podem utilizar já a suplementação direto de GABA. Depende muito. A gente não costuma utilizar, a gente prefere dar os precursores. Ensina o corpo a fazer, Ensinar o corpo a fazer. Só se for um caso muito extremo, aí sim, em alguns casos, só para dar realmente algum tipo desse efeito. Mas não é a
a nossa primeira escolha, tá? A outra coisa é da vitamina B6. Aqui é uma coisa que eu olho no teste genético. Se a pessoa tem um defeito na vitamina B6, a vitamina B6 ela é fundamental para fazer essa conversão de glutamato em GABA. Então, se ela tem deficiência de B6, a tendência dela é fazer isso. Eu vou já falar dos adaptógenos, ela vai entrar em outro aspecto. Outra questão. Aqui a gente tá melhorando as questões de humor especificamente, tá? Que é melhorar bem essas flutuações de humor. E então, para flutuações de humor, taurina, L-tianina, B6, porque também vai entrar em outras questões. Magnésio, que é super importante. Magnésio, super importante, tá? O inositol também faz isso, daí você pode fazer a suplementação do magnésio e inositol, mas pode fazer eles separados, tá? 1000 miligramas de inositol e até 600 miligramas de magnésio. Aí você pode fazer na forma junto até. Magnésio na forma de L-treonato, na forma de glicinato, nós gostamos também bastante, tá? Então, dependendo aí das diversas funções. Na forma de L-treonato, ela vai direto para essas funções mais cerebrais. Na forma de glicinato, ajuda também nessas formas de relaxamento, também muscular, é super interessante. Também, até para ajudar a dormir melhor, né? Isso. E daí, lembrando também, alguns probióticos ajudam até nessa produção do GABA. O equilíbrio da microbiota tem bactérias que produzem GABA. Então, isso com certeza você vai absorver lá no cérebro e vai fazer um efeito legal. Isso. Magnésio de malato e glicinato também são bem interessantes. Tá? A gente falou do complexo B, né? Folato também, se tem alteração no MTHFR. Muitas pessoas que têm polimorfismo no MTHFR têm maior risco para depressão, então por isso que tem que ter bastante cuidado. O MTHFR, lembrem que é o que está associado ao metabolismo do folato e influencia toda a cascata do metil. Hoje eu tô empolgada com a varinha, Com a varinha. O chá de mulungu ajuda também, é legal. Isso. O efeito de relaxamento, ansiolítico também tem. Que alguns desses fitoterápicos e algumas dessas estratégias a gente entrou aqui eles como adaptógenos. A gente fala muito. Mas peraí, antes de falar isso, eu vou fazer uma pergunta. Esse paciente tá muito, não fofinho, mas muito pra baixo. Falta de Boa! Sabe, ele precisa de um pouquinho mais de ação. De ação, isso. Porque isso também pode ser um estresse, né? A pessoa vai deixando muito a vida levar, aceitando tudo que todo mundo tá falando. E tá faltando um pouquinho de agressividade, que às vezes é bom, né? Boa! O que a gente pode dar? O que a gente faz nesses casos? Então, a gente aumenta a produção de dopamina nele. E aí, uma coisa que a gente pode olhar no genético, a gente pode ser perguntando se não tem um teste genético, mas como a gente tem aqui a possibilidade de ter o teste genético, eu sempre olho isso. Ver as questões de dopamina e receptor de dopamina. E pra melhorar a pessoa que tá muito pra baixo, ela não consegue nem sair do sofá, e você fala assim, vai treinar, não consigo, não faz nada, não consegue nada. Não tem aquele estímulo de ação, né? E aí a gente aumenta esse estímulo pra dopamina, lembrando que não é a pessoa que tá muito ansiosa, tá? Então é outra pessoa, é outro mood, é outro humor, tá? Então por isso que você tem que ver bem como que tá essa pessoa. Daí a gente faz a suplementação com L-tirosina, uma dosagenzinha baixa, não precisa ser dosagens muito altas, e associa com mucuna pruriens, porque daí você consegue ter uma boa quantidade e aumentar essa dopamina e ter esse efeito interessante de ter você aumentar essa motivação e a pessoa ficar mais alegrinha, tá? Para de falar de mim, as pessoas vocês estão se identificando. Tá todo mundo se identificando, tá todo mundo se identificando aí. E aí, gente, é onde vai entrar os adaptógenos. O conceito de adaptógeno é exatamente isso. Ele vai adaptar a sua resposta ao estresse. Ele nem vai lhe deixar ansioso, agressivo e nem muito mimimi. Tem muito pra baixo. É bem isso. Então ele ajuda a modular também esses níveis de cortisol, né? Então, seja para baixo ou muito para cima, ele também adapta aí essa resposta de estresse. Olha, uma pessoa falou uma coisa muito legal aqui. Eu tenho dificuldades com os pacientes voltem para a consulta para controle. Isso é muito... Os pacientes que têm alteração em dopamina são os que mais não voltam. Por isso que a primeira coisa que você tem que fazer, se você percebe que ele tem alteração de dopamina na primeira consulta... eles não conseguem seguir...
Porque ele vai seguir, ele vai sair, vai seguir 2 semanas, depois ele vai bodear. Ai, não tô conseguindo esse negócio, deixa quieto. A sua estratégia é já trabalhar a dopamina dele na primeira consulta. E aí ele volta, porque você vai deixar ele mais animado. E mesmo que ele não consiga cumprir tudo, ele não vai sentir essa culpa. Emagrecer, mas ele vai estar ali no ímpeto de continuar. De continuar, porque ele já vai sentir uma diferença. Então, nossa, aconteceu alguma coisa aqui diferente que eu tô com vontade de continuar. Tudo bem, eu não atingi meu 100%, mas eu tô com vontade de continuar. Então, essas pessoas que você identifica de cara que ela tem alteração de dopamina, tá com o humor baixo, você já trabalha com a dopamina que ela vai voltar, certeza. Tá? Então, esses adaptógenos, existem vários tipos. Adaptógenos é uma coisa muito delicada também pra gente utilizar, porque o ideal é você começar com eles aos poucos e identificar em que fase e como é mesmo esse comportamento da pessoa. Em que fase ela tá, se ela tá na fase de alerta. Ou mais pra baixo. Ou se ela tá na fase mais pra baixo, mais crônica, ou já tá na fase de exaustão, que você precisa ressuscitar praticamente a pessoa. Porque possa ser que o baixo humor da pessoa, que ela tá muito pra baixinho, muito assim, pode ser porque ela já tá na fase de exaustão associada com a baixa dopamina, e aí você vai dar os fitoterápicos e os adaptógenos que vão aumentar isso, tá? Cadê minha dopamina? Vocês estão precisando de dopamina, eu tô sentindo. Né? Dopamina pra todo mundo. Tá todo mundo gente, vocês estão demais. A gente aqui na animação total. A gente tá precisando diminuir. A gente tá precisando diminuir, porque a gente tá demais já. Achar a nossa dopamina, senão a gente não dorme, né? Porque o excesso também é ruim, aí você fica mais ansioso, fica mais... pode dar até pânico, né? Pânico. Quem tem tendência maior sensibilidade à dor. O excesso de dopamina também causa, fica uma confusão um pouco mental, você fica querendo fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Sabe que você pega 5 livros, vou ler todos e não lê nenhum. Acontece. Meu paciente aqui hoje falou isso, né? Pega o livro, pega o filme, pega não sei o que, não faço nada. Ele não faz nada. E aí, nesse caso, mucuna e tirosina não. Péssimo, você vai surtar a paciente. Exatamente. Então, é você entender o que você vai utilizar. Então, por exemplo, tem alguns adaptógenos que não tem muito erro. Assim, porque... o que a gente mais usa o ashwagandha. A ashwagandha, ela ajuda a regular, independente se você tá mais pra baixo. Isso. Então, esse ajuda. O Crocus sativus também, Crocus sativus. Que é do açafrão. E se você faz mais associação com curcumina, com foco para inflamação, isso também é muito bom. Você já usa aí os dois. Isso. E um outro que a gente falou hoje, que é o da Bad Vibes, a gente fala assim brincando, mas é didático para vocês entenderem. A gente brinca que tem um que quando você tá na Bad Vibes, você toma, já fica feliz. Já fica feliz, que a gente mostrou hoje nos stories, que a Karina tava aqui. Hoje eu não tô vendo, que a gente já tá boa, nós estamos ótimas hoje. Ninguém tá na Bad Vibes aqui. Hoje, mas tem dia que bate. Tem dias que bate. O citrocinensis, que é o famoso cerenzo, que muita gente toma para as questões de compulsão. E ele funciona mesmo para as pessoas que estão mais na ansiedade. Então, as pessoas que vão sentir mais diferença com certeza se você tá realmente... Aquela angustiazinha no peito. Naquele foco da ansiedade, ele melhora. Por isso que a gente diz que ele deixa a gente felizinha. E ele, quando a gente tá na Bad Vibes, e aí melhora essas questões de humor, tá? Então, tem muitos deles que você também nem precisa tomar sempre, a todo momento. São fases da vida, são em ciclos. Então, é muito individual essa prescrição, tá? Mas o ashwagandha... E o ashwagandha, ele é bem interessante. É bom pra ansiedade também, né? É bom pra ansiedade, bom pro regular o sono. E também até para as questões quando já tem a interferência na tireoide, porque ele ajuda também ao funcionamento da tireoide. Então isso já teria um efeito assim, principalmente na pessoa que já tá bem na fase da exaustão também, tá? A rhodiola rosa a gente gosta muito. A rhodiola também ajuda a reanimar para quem tá mais para baixo. Então ela dá um efeito bem também de uma resposta ao estresse interessante. Ela só tem que ter cuidado um pouquinho das pessoas muito dopaminérgicas, porque ela inibe a CONT, né, que é aquela enzima que degrada a dopamina. Então, algumas pessoas podem sentir dores de cabeça, dependendo da dose, né? Dores de cabeça, e aí ou ficar um pouquinho mais agitadas, perder um pouco o sono. Mas muitos desses adaptógenos, eles têm um tempinho do nosso corpo também se adaptar a eles.
A própria mucuna também atua como adaptógeno para aumentar a dopamina, que aí depende da pessoa. Um outro que eu gosto muito, que tem que a gente pode fazer para melhorar sono, para quem tá mais com a tendência para ansiedade de insônia, é o Hops, que é o Humulus lupulus. Ele é bem interessante também, a gente usa muito também até nas questões das pessoas com menopausa, com dificuldade de relaxamento e do sono. Um que eu gosto muito, eu não coloquei aqui na minha listinha, mas que eu sempre falo e que eu mostro nos meus stories são os cogumelos. É que aqui no Brasil é mais difícil, né? Tem manipulado, né? A gente consegue manipulado. O Cordíceps é um dos que eu mais gosto. Cordíceps, reishi, o chaga, são bem interessantes. E tem na forma de PQO2, que é um mix, né? Que é um mix de 6 cogumelos, ele tem essa ação tanto adaptógena como também de melhorar o sistema imunológico e inflamatório, tá? Estão pedindo pra mostrar o Cerenzo, é isso? Cerenzo é o Citrussinensis. Citrussinensis, esse é o nome comercial dele. O Cerenzo é o comercial. É a padronização, tá? Só encontra em farmácias de manipulação. Muitos desses, e a gente assim, numa live como essa, também não dá pra gente ficar falando tantas doses específicas, porque não é a nossa pra ideia. Dar uma ideia pra vocês do que a gente usa, do que existe e tal. Isso, porque não é assim, é ashwagandha 300 miligramas, vou comprar amanhã. Até porque é bem individual, né? Como a gente falou, tem gente... Você pode ver até pelo processo de detox da pessoa, né? Quando ela vai metabolizar qualquer coisa que você dê. Então a gente também vai adequando as doses por isso também. O que eu falei da menopausa é o HOPS, H-O-P-S, que é o Humulus lupulus, tá? Ele é bem bom para esse relaxamento também à noite. Às vezes eu faço umas associaçõezinhas com ele, tá? Daí tem a camomila, passiflora também, que pode ser até na forma de chá, nem sempre precisa ser na forma de suplemento. De cápsula. Então um chazinho à noite é bem legal. Isso. E o outro, que também tem que ter bastante cuidado, é o licorice, a gente ama o licorice. Ele é ótimo para questões intestinais também, anti-inflamatório, que é o alcaçuz, né? Isso. Só que tem que ter um pouquinho de cuidado, que ele é interessante na fase mais de exaustão. Que ele sobe um pouco, né? O uso crônico pode até aumentar a pressão. Isso, porque ele aumenta o cortisol, então ele aumenta um pouco essa resposta. Se o cortisol já tá muito alto, não é tão legal usar. Isso, se tá na fase de alerta. Muito simpático muito também. Muito simpático, né? Que na verdade não é... Aí ele vai ficar antipático. Vai ficar antipático e aí não vai dar legal, tá? Por isso que é tudo muito individual, tá bom? E o outro pilar é o sono, que as pessoas hoje em dia negligenciam muito o sono, né? Porque a gente quer fazer tudo, quer produzir, não quer dormir, então quer acordar cedo, quer dormir tarde, e isso desregula, é um fator estressante muito grande. Para alguns mais que outros, né? Porque principalmente para aqueles que têm polimorfismos no ciclo circadiano, então para eles vai fazer mais falta ainda dormir, né? E pode ser gatilho para doença autoimune, para várias doenças, para inflamação, né? Então é um fator estressante. Então a higiene do sono, toda essa rotina do sono, a gente considera muito importante também. E às vezes você nem precisa, alguém perguntou aí da suplementação de melatonina. Se você faz uma boa higiene do sono, se você se prepara bem, já faz o preparo da iluminação, também faz uso dos óleos essenciais, daí você nem precisa fazer a suplementação com melatonina. É claro que a gente olha questões genéticas também, de como que tá tanto o receptor de melatonina, várias outras questões, mas muitas vezes você nem precisa de fazer suplementação. E tem gente que não se dá bem com melatonina. Eu, por exemplo, fico péssimo, tenho ressaca, então não é pra todo mundo, né? Não é porque você tem alteração no receptor, então você tá daí você sobe demais, sobrecarrega e fica o dia seguinte péssimo, sabe? Então, talvez... A questão do celular é muito importante também, né? Pro sono. iPad, não sei quem tá ouvindo aí. Isso. Ficar com o iPad à noite. Olha, ela tá denunciando a Karina, pessoas que estão aí. E aí, tem
muitos desses adaptógenos que a gente falou já ajudam muito a regular o ritmo circadiano e o sono. Mas, só pra vocês entenderem, por exemplo, se a gente for fazer um mixinho também pra ajudar mais essas questões de sono, a gente pode fazer um mix, né, mais à noite, colocar uma dosagem maior de L-tianina, junto com o magnésio, como a gente falou. A gente adora colocar. E também a fosfatidilcerina. Eu amo fazer a suplementação com fosfatidilcerina, os pacientes respondem super bem. Tanto na fase, principalmente na fase mais de alerta, e nessa segunda fase aqui na fase que tá cronificando já. Então ajuda muito a diminuir esse estado de alerta que a pessoa tem, sabe? E aí melhora muito. Que às vezes a pessoa dorme e dá aquela acordada, assim, né? De cortisol aquilo, né? Pulando, estímulo simpático, então o coração acelera um pouco. Então essas condutas são legais. Os chás a gente costuma colocar bastante. Então, relembrando, eu vou responder, tem muitas perguntas legais aí que tem outros pontos importantes. Então, relembrando, os pilares para cuidar dessa resposta ao estresse. Entender como está o equilíbrio da glicemia e inflamação. Regular o humor, através dessa regulação de neurotransmissores. A utilização de adaptógenos, e aí essa escolha ela vai ser bem individual, dependendo de que fase você tá. E regular o ritmo circadiano, regular o sono. Porque sem sono, regulou tudo isso, tá tomando tudo isso, sem sono, nada vai. E a gente até não falou de um negócio muito importante também. Às vezes o excesso de exercício físico, ele pode gerar um estresse também. A gente tem visto as pessoas exagerando no exercício físico. Então faz uma força que você estressa mais seu organismo, aumenta o estresse oxidativo, a inflamação, mais do que o necessário. E às vezes a pessoa deixa de dormir para fazer esse fator estressante. Então, de jeito nenhum, não é para fazer exercício, muito pelo contrário, é para fazer, mas de uma maneira adequada, né? Você não precisa colocar lá seu corpo para... Às vezes o corpo nem tem os substratos mitocondriais para gerar tanto... E antioxidantes, às vezes a pessoa não come antioxidantes e exagera no exercício, né? Exato. Mas isso é tema para outra live. Também, a gente vai falar sobre isso, porque tem muitos, a gente tá recebendo muitos casos desses horários de treino tarde da noite também, que aí acaba fazendo um pós-treino muito tarde. Enfim, tem uma série de questões e a gente tem um estudo para mostrar sobre isso para vocês. Eu recebi perguntas aí relacionadas à cafeína, que é um outro ponto. A cafeína também tem uma questão individual muito forte, aí se você é metabolizador rápido, lento. Porém, mesmo quem é metabolizador rápido, eu vejo muito aqui, vai depender também muito do seu metabolismo da Conte, das catecolaminas, de uma forma geral, tá? Porque o que a cafeína faz? Ela aumenta essa resposta das catecolaminas, adrenalina, norepinefrina, e deixa nesse estado de alerta. E você já tá com o sistema nervoso simpático aumentado, não é legal. Você vai ficar mais atacado, atacado. E aí é um fator a mais. Então, a ideia é diminuir esse excesso de café que as pessoas tomam. Então, isso também, mesmo que você coloque lá todos os adaptógenos e tudo, se não tiver esse equilíbrio da cafeína, isso vai prejudicar e você vai ter esse estímulo desse eixo e pode levar a um estresse até chegar nesse processo de exaustão. E ficar dependente, né? Porque aí a pessoa fica... Vicia, né? Vicia. Daí nossa, mas eu só fico acordada se eu tomar café. E aí ela toma café. Aí piora a resposta, aí ela fica dependente, tem que ficar tomando café. Daí tem que cortar total, restabelecer esse eixo, restabelecer toda essa resposta para depois melhorar essas questões. Porque senão, o problema de tudo isso é esse ciclo vicioso dessa resposta que vai gerando e danificando outros órgãos, né? Como eu falei, danifica a tireoide, deixa todos os seus órgãos. Estômago, a mucosa intestinal, né? Tudo. Isso. Você trava a produção de enzimas, você trava o seu processo de digestão, de absorção. Então, tudo fica muito alterado quando você não tem isso regulado, tá? Eu vi outras perguntas. Então, aí que foi um pouco da gente falou no início da live, né? Sobre os níveis de cortisol, alto ou baixo. Então, o cortisol, você observar que o seu cortisol tá alto, você faz uma curva, tá sempre alto, significa que você tá mais nessa fase de alerta, no cortisol dominante. Então, nessa fase inicial desse estado hiper... E como a Rita falou, tem que olhar os outros hormônios também, né? Tem que olhar DHA, então... ACTH... Então, às vezes, tem algumas pessoas que se beneficiam do cortisol um pouquinho mais pro alto, porque vai aumentar o DHA e ela vai ficar com o cérebro mais pensante. Então, tudo isso é bem individual.
individual, né? É bem individual, isso. E o cortisol baixo, a gente recebeu uma pergunta via no seu, cortisol baixo, mas a pessoa tá muito estressada. O que significa? Na verdade, ter o cortisol baixo não significa que você não tá com estresse. Significa que você pode estar nessa fase final da exaustão. E sempre, gente, isso é super importante, essa história do diagnóstico para fadiga adrenal, ela é feita de uma forma muito equivocada. Tem um conceito equivocadíssimo do que é a fadiga adrenal e o que é essa fase de exaustão da resposta ao estresse, tá? São coisas muito distintas, que existe sim a condição da fadiga adrenal, mas não é isso que estão falando por aí, que acontece assim, a torta e a direita das pessoas. E daí a pessoa precisa tomar o hormônio, não é bem assim. Não é bem assim. Na verdade, se você coloca o hormônio, você vai pode atuar... até suprimir, né? Vai suprimir, porque daí você vai estar atuando nessa fase aqui, ó. E aí você vai, você vai estar dando cortisol, porque já abaixou, né? Já chegou nessa fase final. E você não vai tratar a causa inicial e todo esse eixo aqui continua desregulado para sempre, tá? Isso aí é um problema. Que mais? Então, acho que o que a gente tinha separado para falar, a gente tentou resumir o estresse nesses 4 fatores aí, né? E então, lembrando que é inflamação, alteração glicêmica, a modulação do humor, né, desse estresse mental também. Que mais que a gente falou? Regular o sono, regular o sono e a questão dos adaptógenos, que a gente entra aí com serotonina, dopamina. Isso. A questão do GABA também. Então, a gente dividiu isso. Que a gente pega um pouco desses fatores no atendimento, né? E daí, por exemplo, no nosso atendimento aqui, como a gente faz toda essa avaliação do teste genético e do teste da microbiota também, a gente olha essa tendência também genética dessa hiperresposta. A gente tem até alguns casos, mas senão essa live vai ficar aqui muito grande. Vai ficar muito grande. Não dá pra mostrar hoje, mas em algum outro momento a gente mostra. Só que eu e a Karina, a gente tem uma novidade falar nisso, pra quem quer se aprofundar nesses assuntos. Fala, Karina. De atendimento de prática clínica, porque é uma coisa que a gente sente que vocês têm muito interesse e a gente também gostaria de trocar mais informações de como é esse atendimento na prática, porque às vezes a gente fica estudando e na hora de lidar ali com o paciente, com teste genético, teste da microbiota, exames, a gente tem que desenvolver um raciocínio para isso, né? Ou até mesmo sem os testes, né? De como é que a gente atende na prática. Chegou um paciente na nossa frente, que tipo de perguntas que a gente tem que fazer para identificar em qual fase do estresse ele tá, se ele tem FTO, se ele não tem, porque a gente consegue ver pelos sinais e sintomas também, até como tá mais ou menos a microbiota dele. Então, muitas vezes o paciente não tem condição de fazer o teste, a gente também atende sem teste, né? Isso, exatamente. E a gente queria dividir isso com vocês num curso que a gente montou, que vai ser um dia inteiro presencial, né? Então, bem focado nessa questão genética, microbiota, a gente vai falar mais de estresse, mais das condutas. Então vai acontecer no dia 7 de setembro, a gente já fez pra já, né? Já, pra vocês, porque a gente recebeu mês. muitas perguntas. Muita gente perguntando como pra fazer estágio aqui com a gente, ou passar um dia com a gente. Então essa foi uma forma que a gente encontrou de fazer esse nosso workshop, né? Um workshop que vai ser o dia inteiro com a gente, eu e a Karina, e a gente vai ensinar o passo a passo de como faz esse atendimento, de quais são esses ativos, como faz essa prescrição 1 a 1. E a gente vai discutir os casos individualmente. A gente vai colocar bastante casos, muitos que a casos, gente atendeu juntas. A ideia é ser bem prático, assim, é chegar e dizer como que a gente faz esse atendimento e dar todos esses detalhes a mais, porque aqui a gente não consegue passar esses detalhes. Então é o dia inteiro com a gente, no dia 7 de setembro, e depois disso a gente vai ter mais um momento que a gente chamou de mentoria online, que vão ser de 2 horas com a gente vai pegar testes genéticos e casos de teste de microbiota e fazer a interpretação 1 a 1 e do que fazer em cada um desses casos, de exemplos que são mais comuns que aparecem na prática clínica. Tá? E daí estão perguntando como se inscrever. A gente vai deixar o link no nosso Instagram, no meu e no da Rita. Alguém perguntou do meu Instagram, se alguém puder escrever, mas é @KarinaLassal. Eu sei que o nome não é tão fácil, mas alguém escreve aí pra... Vai ficar no nosso link, a gente vai postar também no Stories, já pra arrastar aqui. E vocês estão ouvindo aí de primeira mão, que é a nossa
divulgação Por do enquanto, curso. vocês estão falando já querem no Brasil todo. Vamos Não, por fazer. enquanto em São Paulo. Mas chama que a gente vai também pro Brasil todo. Mas por enquanto é só em São Paulo. A gente vai fazer esse momento de imersão no dia 7 de setembro. E depois tem esse outro Obrigada, momento online. E aí tem todos os detalhes no link que a gente vai colocar. Vocês estão sabendo em primeira mão aqui. A gente nem divulgou o link saindo ainda. Do forno, saindo agora. do forno total. Vai ser aqui em São Paulo mesmo. A gente vai colocar todas as informações. Vai estar na nossa bio do Instagram. A gente vai já colocar lá. E também a gente vai ficar colocando nos stories. Vamos postar bem certinho pra vocês. Tá bom? Então, obrigada, a gente tá muito companhia. feliz, porque pelo carinho a gente tem recebido muito, né? Porque a gente fica postando aqui o nosso dia a dia, nós atendemos juntas. Então, pra quem não entende o que a gente faz, eu e a Karina, a gente atende juntas mesmo. Juntinhas o dia inteiro. Ela roubando meus lanches. E ela rouba meus suplementos inteiros. E ela rouba meus lanches também. Então, e aí a gente discute muitos casos, eu faço a interpretação dos testes genéticos, a Karina dos testes da microbiota, e a gente faz todo esse link, né? E aí a gente sente o quanto que isso realmente faz bastante diferença na nossa prática clínica. Nos resultados, né? Que no fim é o mais importante, a gente quer ver o nosso paciente bem, né? Então, é isso que a gente foca sempre. Isso. Nós vamos falar de todos, que alguém falou assim de doenças autoimunes. Nesse workshop a gente vai falar de todos os casos, para emagrecimento, para doenças autoimunes, intestino irritável, que a gente pega bastante. Muito. Então a gente vai dar muito exemplo de pessoas com intestino irritável e doenças inflamatórias do intestino. Vamos falar dessas questões neurológicas e da mente também, de como melhorar foco, concentração. Então vão ter casos pra tudo isso. Então vai ser um dia inteiro assim. Tem que ir com bastante dopamina. Pra aprender bem, acetilcolina. Exatamente. Vocês têm que chegar lá bem, né? E a gente vai ensinar como vocês ficarem também assim, bem mais certos, poderosas, raciocínio rápido. E alguém perguntou das vagas, são poucas vagas, as vagas são bem limitadas, sabe? Porque o espaço é pequeno. O espaço é pequeno e também a gente quer essa coisa mais íntima de poder pra poder fazer mais troca, né? Conseguir responder as perguntas direito, as dúvidas. Então acho que é uma coisa bem intimista. Bem intimista. Porque como a gente recebeu também muitas propostas, né, de vir fazer estágio, só que a gente não tem essa... Aqui, na nossa rotina, é muito mais difícil a gente ficar cuidando um a um. Então a gente pegou e teve essa ideia de montar esse grupo pra gente poder passar essas informações e vocês terem isso também e conseguirem obter isso com mais facilidade. A gente vai falar de dieta cetogênica também, de quando fazer o jejum intermitente, dieta FODMAPs. FODMAPs, vai falar super de quando faz. Inclusive hoje uma paciente tava na dúvida, será que eu tenho que fazer FODMAP? Né? E não era o momento dela fazer a dieta do low FODMAP, então tudo tem um momento pra tudo. Então como que a gente faz esse raciocínio? Como conectar com o seu paciente, isso é uma coisa importante, né? Isso. Então a gente vai falar tudo isso. Tá bom? Obrigada, então, gente, pela companhia, pelo carinho de vocês sempre. É um prazer, assim, dividir o conhecimento com vocês e aprender com vocês também. A gente aprende muito. Porque vocês fazem umas perguntas que a gente vai lá estudar pra responder e a gente aprende bastante. E essa interação com vocês, que a gente fica aqui, a gente se diverte também. Então, pra gente tudo isso é muito prazeroso, é muito dopaminérgico. Gostoso. É muito dopaminérgico. A gente termina a live assim, quero mais. Tá bom, gente? Então, obrigada. Terça-feira teremos mais live? Teremos live. Vamos preparar um tema bem maravilhoso pra vocês também e aprofundar mais alguns temas aqui, tá bom? Um beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.